E aí, pessoal? Queria propor aqui uma conversa que tem me chamado a atenção. Praticamente todos os espaços que eu coloco aqui no YouTube, também no Twitter e em outras ferramentas, até mesmo na interatividade aqui na Rádio Bandeirantes, nos espaços do esporte, também nos donos da bola da TV Bandeirantes, eu tenho escutado um grande número de pessoas pedindo a saída do técnico Renato. Exatamente isso. A interatividade, de um modo geral, naturalmente composta por gremistas, questiona o Renato e pede a saída do Renato. E aí eu preciso criar aqui alguns contrapontos para que a gente faça uma reflexão mais importante sobre isso. Por que querem a saída do Renato? Renato assume o Grêmio em 2016, quando o Grêmio, e aí nós temos que fazer esse histórico, quando o Grêmio estava há 15 anos sem ganhar nada. O Grêmio havia ganho lá em 2001 com o time do Tite e vinha penando ano após ano em dificuldades, montou bons times, é verdade, em alguns momentos teve quase a oportunidade de vencer, mas não havia vencido. Aí, através do seu ídolo, grande ídolo, maior ídolo da história, que já havia passado em 2011, também em 2013, e não havia vencido em 2011, 2013, é verdade também, chega em 2016 e muda a rotina. É verdade que o Grêmio vinha em 2015 com um time muito bem construído por Roger, antes por Filipão, manteve a sequência através do presidente Fábio Koff e também do presidente Romildo, mas é a partir da chegada de Renato que o Grêmio volta a vencer. E encanta a todos. O Brasil parou para ver o Grêmio jogar em várias oportunidades, porque o Grêmio apresentou um futebol que não havia apresentado sequer com aquele modelo. Nem na sua história o Grêmio tinha um time tão propositivo, de tanta posse de bola. O Grêmio encantou o país nos anos de 2016, 2017 e um pouco em 2018, montando um timaço de futebol. Até aí, passou pelo Renato. Nós não podemos dizer aqui, tem muita gente que gosta de dizer, é o time do Roger. Não. O Renato tem contribuição importante naquele processo e me parece que essa é uma condição que a gente não pode perder de vista. Quando se tem jogadores importantes que já vinham trabalhando e o Renato coloca no lugar, por exemplo, Kahneman, era reserva do Wallace Reis. O Kahneman começa o jogo, começa jogando e dá força para a defesa. Isso passa a ser através do trabalho do Renato, gostem ou não. E isso naturalmente acontece em 16, acontece em 17, ele recebe todo o aplauso, todo o carinho. Mas 18 e 19 acaba diminuindo um pouco a força do Renato e em 2020 isso ganha uma proporção que para mim é um pouco de surpresa. Nesse momento, eu acho um pouco exagerada essa crítica pedindo pelo fim do ciclo do Renato. O Renato é o treinador mais longevo do Brasil hoje, é o treinador que consegue construir um trabalho muito consolidado junto ao Grêmio, de protagonismo. É verdade que não ganhou todos os anos, mas é protagonista todos os anos, e eu quero deixar, ganhou 16, ganhou 17, como a gente referiu, e chegou em 2018, foi campeão gaúcho, chega na Libertadores e chega no Campeonato Brasileiro. Não ganhou? Não ganhou. Mas 18, por exemplo, a gente lembra daquele jogo contra o River aqui, acabou não ganhando por acaso, né? Teve tudo para ganhar e não ganhou. Em 2019, aí sim, surge o Flamengo, supera o Grêmio em qualidade, vence com propriedade, goleia o Grêmio naquele fatídico 5-0 e deixa todo um ambiente já meio ressabiado. Em 2020, o Grêmio começa um pouco cambaleante, mas é cedo, né? É muito cedo para a gente fazer uma avaliação e pedir o fim do ciclo de alguém. Eu tenho medo só que as coisas se confundam, que essa crítica hoje pontual de grande parte de vocês em relação ao Renato, ela surja pelas atitudes fora do campo. Essa questão envolvendo o futevôlei em pleno coronavírus deixou muita gente chateada. Muita gente se chateou de fato com isso e acho que com toda razão. O Renato não podia ter feito o que fez, o Renato é um exemplo, deve ser e seguir um exemplo, e ele errou feio, espero inclusive que ele peça desculpas, porque realmente naquele momento não tinha nada a ver, ele fez toda uma campanha um dia antes, e um dia depois ele foi jogar futebol e repetiu isso, parece que 2 vezes, hoje está em casa também respeitando os pedidos da prefeitura, no caso da prefeitura do Rio de Janeiro, mas eu só espero que as pessoas não confundam isso. A atitude dele foi ruim, ponto.
se critica a atitude, ponto. O trabalho, colocar em jogo o trabalho dele nesse momento, não me parece. E aí eu vou fazer a seguinte ponderação. Quem seria o treinador? Não tem, não tem. Ninguém melhor que o Renato para entender as coisas daqui. Mas respondendo a pergunta, eu queria colocar a reflexão para vocês, mas também posso responder a pergunta. Para mim, o Grêmio precisa recolocar o Renato no lugar dele. A questão envolvendo o treinamento precisa ser questionada, sim. A questão do Renato, além do treinador dentro do Grêmio, tem que ser questionado, sim. Mas mexer e trocar o Renato, não. Eu quero que o Renato continue por muito tempo, porque acho que o Renato foi feito para treinar o Grêmio, assim como o Grêmio foi feito, junto principalmente a parte do torcedor, para receber toda essa relação que existe entre o Renato, a torcida e o Grêmio. Então não vejo necessidade, pelo contrário, eu acho que é preciso que o Grêmio faça essa compreensão, essa análise de permitir que o Renato continue com força, com moral e junto ao torcedor, acho que só precisa mudar um pouquinho o rumo de algumas coisas, sobretudo um papel um pouco mais propositivo de alguns da diretoria para que tenha um contraponto, para que as coisas não saiam tão fortes como estão saindo. Tirando isso, as coisas vão continuar. Não vai se ganhar sempre, mas com o Renato é melhor do que sem o Renato. Isso é que o torcedor tem que se conscientizar. Mas claro que eu respeito demais a opinião de quem acha isso, porque é assim que a gente constrói as coisas, ponto e contraponto. Estou só colocando um contraponto aqui, porque me chamou a atenção a quantidade de informações vindas, principalmente de opiniões vindas das pessoas que não querem mais o Renato dentro do Grêmio. Não é por aí, mas eu respeito muito a opinião de todos. Um abraço. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, hoje discutindo, será que o fim do ciclo Renato está próximo? Um abraço a todos e até a próxima.